我是 Regis. Então, hoje estamos com o especialista de medicina chinesa, Regis, e ele tem um nome em chinês, chama Regis. Hai Jinsi, né? Regis. Hai Jinsi, então, ele é diretor final do Emblemec. Emblemec é Escola Brasileira de Medicina Chinesa. Exatamente. Então, se você tem interesse de aprender acupuntura, medicina, tudo, vai entrar em Emblemec. E hoje a gente está aqui para apresentar um pouco para quem não tem noção o que é medicina chinesa. Então hoje a gente vai falar um pouco, né? Exatamente. Ok. É que o que acontece? Muita gente quando pensa em medicina chinesa acaba pensando só na acupuntura. Porque a acupuntura acho que é mais famosa aqui no A Brasil. acupuntura né? saiu da China, a acupuntura acaba sendo mais famosa. Aham. Mas a medicina chinesa é muito mais que só a acupuntura. Entra Sim. a parte de fitoterapia, que é o uso das ervas, a dietoterapia, a parte da massagem e a parte dos exercícios. Tudo isso acaba sendo a medicina chinesa. Entendi. Então, nessa área eu sou zero. Eu nunca fiz acupuntura na China, acredita? Sério? A gente precisa resolver isso daí. Precisa, porque tira um pouco o medo. Não Sim. sei. Mas eu gosto muito de fazer massagem. Na China tem muito massagem também, é um tipo Exatamente. de medicina chinesa, né? Na verdade, toda a parte terapêutica, ela tem praticada na China, tem um pouco da teoria da medicina chinesa. Hoje, a parte da medicina ocidental já entrou bastante também, mas você tem as escolas, as universidades focadas no estudo da medicina chinesa mesmo. Entendi. Então, na Emblemec você se ensina tudo. A Emblemec tem os diversos ramos da medicina chinesa. Uhum. O nosso carro-chefe, o que acaba atraindo mais alunos mesmo, acaba sendo a acupuntura. Mas a gente tem todas as outras partes e o aluno que busca essa formação mais completa, ele acaba tendo essa possibilidade. Entendi. Medicina chinesa é Zhongyi. Zhongyi. Então, o que é medicina chinesa? Ele tem alguma coisa ligada com o dia a dia? Porque a medicina ocidental, para mim, é tomar remédio. Vai médico, faz cirurgia, essas coisas, né? E medicina chinesa, como trata uma doença ou saúde inteira? A medicina chinesa, num primeiro momento, ela vai visar a saúde da pessoa. Aham. E ela está muito preocupada de como que a pessoa está em relação ao meio que ela vive. Então, o bom praticante da medicina chinesa, ele sempre vai focar como que está o clima, como que é o ambiente que a pessoa trabalha, qual o ambiente que ela estuda, para que ele possa entender como que a doença está se manifestando na pessoa, para ele poder gerar o tratamento. Por isso que pessoas diferentes que têm o mesmo problema podem receber tratamentos completamente diferentes. Então, hoje a gente também trouxe alguma coisa, ó, não é a gente, é Regis, ele é especialista, trouxe alguma coisa para mostrar para vocês. Eu trouxe uma agulhinha dessa para mostrar para Nossa! vocês. Nossa, esse vai entrar no meu corpo? Não, essa aqui é só uma réplica em escala bem maior Ah, tá. de uma agulha de acupuntura. Pra você ter uma ideia, uma agulha de acupuntura ela chega a ser tão fina que ela entra dentro de uma agulha de injeção, de tão fina que ela é. Então as pessoas acabam tendo muito medo porque pensam em agulha como pensam na agulha da injeção. Mas a agulha de acupuntura é extremamente fina. Então essa agulha aqui, bem maior, a gente usa para dar aula, a gente usa para ensinar, porque visualmente ela é mais fácil de ser analisada e ser entendida. Mas a agulha de acupuntura ela é bem menor, bem mais fina e com um bom praticante, um bom profissional, sem dor nenhuma. Tá, e eu acho que eu vou começar a fazer acupuntura com você. Pode ser, será bem-vinda. Então, além de acupuntura, que é muito conhecido, né? E medicina chinesa também tem o esse vitro, né? Porque assim, também quando a gente fala em acupuntura, não seria só o uso da agulha. Os próprios ideogramas para acupuntura já remetem ao uso de agulha e uso de calor. Então, na verdade, quando a gente fala tratamento de acupuntura, a gente está falando em tratamentos que usam os pontos, que são chamados pontos de acupuntura. Então, o uso da ventosa, Vendosa? Esse negócio chama vendosa. É um copo de vidro, hoje em dia já tem copo de plástico, originalmente eram feitos com chifres, então até um dos nomes de ventosa em chinês era terapia de chifre, porque os primeiros eram feitos com chifre. Então,
É uma estrutura oca, a gente usa um copo de vidro atualmente. Onde eu colocar meu... Isso. Assim? E aí, por exemplo, se a pessoa tem alguma dor, você aplica a ventosa. Mas antes de aplicar, normalmente a gente passa um fogo por dentro dela. Para tirar ar, Para tirar o ar. E aí, a hora que tira o ar, cria um vácuo. E esse vácuo vai fazer com que crie como se fosse uma espécie de massagem de dentro para fora. Sim. Então isso é muito usado para tratamento, para relaxamento. Tipo, agora tá muito frio, muita gente fica gripado, né? Então esse ventoso não é muito bom para... É muito utilizado na época de frio na China como um todo, porque ela... Ao fazer essa massagem de dentro para fora, ela aquece essa região, traz mais sangue para essa região e o paciente se sente melhor. Sim. Eu mesmo estive na China recentemente e fiquei vários dias com as costas todas marcadas por ventosa. Eu já fiz também. E o resultado é muito bom. É bom porque depois você faz, nossa, parece tira venenoso. Tira algumas toxinas, a gente pode falar. Sim. Mas assim... quem vê e não conhece acha que dói, porque fica uma mancha escura, mas é porque o sangue que foi puxado, ele acaba ficando ali aprisionado, dói, né? Mas não dói. Ela faz uma massagem e dá um efeito bastante relaxante, é bem gostoso. Entendi. Então, como falar ventosa? Tipo, se eu for para uma casa de massagem geralmente tem ventoso, né? Eles falam Parroquan. Parroquan. Tá certo? Isso. Preciso conferir. Parroquan. Em alguns casos, só Parroquan. Porque não é fogo, é isso? Porque como agora já tem as mais modernas, em alguns casos não usa o fogo. Mas a forma mais usual ainda é com fogo, porque além da sucção, tem a questão do aquecimento. Então, esse é Parroquan. Acho que se alguém sabe um pouco ideograma, esse é fogo, né? Exato. Quan é esse... O copo. Esse copo e pá é buchar, né? Parroquan é ventoso? Isso. A gente vai ventosa. Ventosa. Aproveitando esse ideograma de fogo, ele... Em conjunto com outro ideograma, ele é o que forma a palavra da acupuntura. Acupuntura é Zhenjiu, não é? Então, a acupuntura é Zhenjiu. Onde o primeiro remete exatamente ao uso da agulha e o segundo remete ao uso de algo que esquenta, daí vem o fogo, por um período prolongado. Isso, eu lembro, eu já fui sua palestra, você explicou, eu acho muito legal, que você usa fogo, né? Aí, esse acima, a parte acima tem longo, né? Então, a acupuntura é Zhen agulha e Zhen. Para quem tá fazendo a acupuntura, você já sabe como falar em chinês. Porque a origem é chinês, né? A acupuntura. Zhenjiu, ok? Então, Regis, porque a medicina chinesa parece estar meio longe, né? Se eu não sabe nada, eu não tenho agulha, não tenho nada. E eu posso fazer alguma coisa, medicina chinesa, em casa? Existem as técnicas que a gente fala de automassagem. Automassagem, isso. Alguns pontos, né? Isso, tem alguns pontos de acupuntura que eles também respondem muito bem com estímulos manuais. E tem alguns que são fáceis. Tem um que é extremamente comum e às vezes a gente vê pessoas que nem conhecem a medicina chinesa, mas que acabam conhecendo esse ponto. Sim. Tem um ponto de acupuntura que é localizado aqui nesta região da mão, exatamente entre o primeiro e o segundo dedos. Primeiro, segundo dedo, você aqui, tem carne. Bem nessa região que tem mais carne mesmo. Esse vai o quê? Até uma dica, se você olhar e você fechar bem os dedos, forma uma montanhazinha. É nesse ponto mais alto mesmo. Entendi, você vê daqui. Isso. Tá vendo, gente? Mais alto. Que técnico! Você fecha e vê, tem uma montanha aqui, eu já achei. É aqui, né? Aí você aperta. Pressiona. Esse estímulo é muito usado para dores de cabeça. Dor de cabeça. Nossa! Olha, porque aqui, às vezes, tem muito propaganda de dor de cabeça, tem muito remédio, não é? Tipo, você vai à farmácia e tem uma montanha de remédio para dor de cabeça. Às vezes, na verdade, você nem precisa tomar tanto remédio. Se um pouco você
Ah, tá vendo? Só apertar aqui, talvez já assume. Testa aí. Esse ponto é bastante utilizado. E como eu falei, às vezes pessoas que nem conhecem a acupuntura conhecem esse ponto. Ah, conhece. E ele funciona bastante. É um ponto muito interessante. Tá vendo? Obviamente, não é para todo tipo de dor de cabeça, mas ele é um ponto, que a gente fala, um ponto de emergência muito interessante. Então, isso é muito inteligente. É muito bom. E tem uma outra coisa que é muito comum também, e às vezes a gente faz até como inconsciente. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça e faz uma massagem aqui assim, ó. Você deve ter visto da pessoa, até em propagandas de remédio na televisão, às vezes você vê a pessoa com a mão, porque é um local que dói. E existe um ponto de acupuntura bem localizado nessa área, também. entre a região do olho e para trás. Em chinês, o nome desse ponto é Taiyang. Taiyang, vamos ensinar como falar esse ponto, porque é bom, né? Ele chama ponto de sol, né? Taiyang. Taiyang é sol. Então, esse ponto, porque minha mãe me ensinou, você tem que sentir sua gola sampatito. Quando você sentir, tá certo, é isso? Ela tem uma artéria que passa aqui por baixo, que é chamada, o nome é artéria temporal. E principalmente quando você tá com alguns tipos de dor de cabeça, que em medicina chinesa a gente fala que é uma dor de cabeça por excesso de yang, muitas vezes essa artéria você sente ela pulsar mais. Entendi. Então esse ponto chama Taiyang, tá vendo, gente? Taiyang. Taiyang. Esse é sol. Taiyang. Esse ponto chama Taiyang. Se você tá com dor de cabeça, esse não funciona muito bem, você pode fazer uma massagenzinha assim, com algum olhinho, não é? Você pode usar. Tem alguns óleos típicos que a gente pode usar. Aqui tem? Aqui no Brasil você encontra alguns. Mas só massagem mesmo já é bem interessante. Se você tiver uma outra pessoa para fazer para você, relaxa ainda mais. Ainda mais, né? Você aí também acho que usa 2 dedos, acho que é melhor. Isso, facilita, porque quanto mais dedos você coloca, você já perde o ponto. Você já está trabalhando mais numa área. Então, para estimular o ponto mesmo, você trabalha com 2 dedos, você consegue focar melhor na região. Tá vendo, gente? Faz isso. Você vai sentir. E quando eu fiz isso, eu sempre senti. Aí já tá ponto certo. Então, falando esse yang, eu acho que muita gente já viu esse símbolo. Como eu só tenho esse lápis azul, eu vou falar. E aí, muita gente sabe esse símbolo, né? Esse símbolo chama Tai Chi. Tai Chi, então, chama Tai Chi, só que muita gente conhece isso como Yin Yang também. É porque é um símbolo que ele representa o Yin e o Yang. É, porque ele tem uma parte mais escuro, tem uma parte mais claro, né? Então o lado escuro remete ao aspecto mais Yin, que a gente fala. Yin, então, como falar? Yin. Enquanto que o aspecto mais claro remete ao aspecto mais Yang. Esse é Yin. Tá vendo? Y e N, primeiro tom. Yin. E o Yang é de sol, né? De sol. Taiyang. Agora, Yang, porque Regis é homem, por isso ele é Yang. Eu sou mulher, sou Yin, né? E aí vocês podem observar, na questão do ideograma, que eles possuem um aspecto que é bastante similar, que é um radical que é comum, que você tem dos dois. E aí, num segundo aspecto, a gente tem algo que representa isoladamente seria Sol. E o outro isoladamente seria Lua. Então é montanha mais Lua. Mas aí a gente vai explicar, né? Porque na origem desse ideograma, na verdade teria o aspecto da montanha para o Yang, mas seria o Sol e os raios de Sol, indicando o lado da montanha que recebe a claridade. E no ideograma tradicional para Yin, seria o lado da montanha onde você tem nuvens e sombra. Então, na verdade, eu estou falando da mesma montanha, só que os dois aspectos. Por isso que a gente fala muito que o Yin e o Yang representam opostos, complementares e interdependentes, porque só existe o lado claro porque existe o lado escuro. Por exemplo, o homem
ver, não é? Complemento do outro. E na medicina a gente usa isso direto, porque eu tenho a parte da frente do corpo versus a parte de trás. E se eu pensar na evolução do ser humano desde o animal de 4 patas, a parte de trás é onde batia sol, por isso a parte de trás é yang. Nossa, a parte da frente é onde não batia sol, por isso a parte da frente é mais yin. Então, a parte de frente é mais yin, ele tem característica yin. E na prática a gente tem várias coisas que representam o yin e yang, por exemplo, frio é yin, não é? E quente é yang. A partir dessa primeira questão do claro e do escuro, e aí vem o dia e a noite, o ideograma simplificado, o sol e a lua, atividade, repouso, frio e calor. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que a gente fala que essa pessoa tem mais yang do que yin, ela pode estar, por exemplo, com febre, porque ela tem mais calor do que frio. E aí vai tratar mais com coisa de frio. E aí eu posso... Na medicina chinesa esse é um aspecto interessante. Raramente a gente coloca frio. A gente tira calor. Então a gente usa técnicas para tirar calor. Por exemplo, algum chá. Algum chá que libera a superfície. Por exemplo, quando a pessoa tem um resfriado, muitas vezes, antigamente, era muito comum as avós, até aqui no Brasil, indicavam para tomar um chá que tinha canela. Porque a canela, na medicina chinesa, a gente fala que ela aquece a superfície. E ao aquecer a superfície, a pessoa transpira e melhora a febre. E aí algum outro tipo onde a gente percebe que já não é tanto pelo yang, é mais pelo yin, a gente usa uma substância mais fresca, como a hortelã. A hortelã refresca a superfície. E aí, por isso que é tão comum você ver, às vezes aqui no Brasil, em restaurante, a pessoa pedir um suco de abacaxi com hortelã e a gente fala que é refrescante. Na medicina chinesa, a hortelã é classificada como uma substância fresca. Entendi, nossa, muito legal. E eu tenho uma experiência também, que eu gosto de fazer muito sopa, né? Porque na China come muito sopa. E aí minha mãe falou que no inverno toma sopa de napo, sabe? Napo é aquele raiz, né? Branco. E no verão a gente toma a sopa que coloca bastante gengibre. Então, esse tem alguma explicação de medicina? Existe um ditado, um princípio na medicina chinesa, que remonta até o grande clássico da medicina chinesa, que é chamado o Clássico Interno do Imperador Amarelo, que diz que na primavera e no verão eu devo proteger, eu devo beneficiar o meu yang. E o gengibre é uma substância que é morna, ela aquece o interior. Então, é uma substância que, ao aquecer o interior, protege para prevenir as doenças no inverno. Então, tem outra... E, por exemplo, muita gente gosta de comida japonesa, né? E quando você está comendo peixe, fruto do mar, você sempre come junto com gengibre, né? Isso também tem uma teoria atrás, não é? Alguns colocam que o gengibre é exatamente para aquecer, porque na medicina chinesa é um princípio que a gente tem que manter o corpo aquecido. A gente tem que manter esse yin e yang equilibrado. E o nosso sistema digestivo ele funciona como um caldeirão. Então eu não posso colocar muita coisa crua, muita coisa fria. Porque é muito fria, né? Exatamente. Então às vezes a pessoa come e depois a digestão não é tão adequada. Então o gengibre, entre uma fatia e outra de peixe, ele ajuda a aquecer um pouco. Sim, porque uma vez eu comi muito fruto no mar, aí eu senti meio mal. Depois minha mãe falou que faz um chá de gengibre, aí fica muito melhor. Se sente melhor. Se sente muito melhor. Aproveitando um pouquinho a questão do idioma, é interessante que quando a gente fala de fazer uma preparação na fitoterapia chinesa, a gente fala em fazer um decocto ou uma decocção, o ideograma é o mesmo ideograma de sopa. Tang. É o mesmo ideograma vamos de sopa. ensinar como falar sopa. Então, aí que vem que muitos falam que a origem da fitoterapia chinesa é comum. A gente fala que tem a mesma raiz da dietoterapia, porque as fórmulas que a gente faz, na verdade, são sopas das ervas chinesas. Sopa das ervas. Também quando a gente faz sopa, a gente não só colocar legumes, carne, a gente coloca muitas ervas. Exatamente. Tem várias. Tang é te, lembra? Te, tem que respirar. Tang, primeiro tom. Tang, ok? Tang é sopa
E ele também pode ser um remédio chinês, né? Exato. Então... Na China, raramente, como terapia, você tem o uso de uma erva só. Normalmente é uma fórmula, uma combinação. Combinação, Quando eu preparo ela cozinhando essa combinação, o nome que se dá em chinês é Tang. Então, o Regis trouxe uma medicina também hoje que ele tem um formato muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês uma espécime de... em português a gente fala ginseng. Ginseng muita gente sabe, né? Mas em chinês ele é renshen. E é bem interessante porque o nome dessa erva remete à forma que ela lembra. Então ginseng em chinês é renshen. Lembra? Para quem sabe um pouco ideograma, esse ren, né? Ren é pessoa. Ren é pessoa porque a forma dele parece pessoa, Isso. né? Então a gente costuma falar que seria a cabeça, o tronco e os membros da pessoa. Então essa é uma raiz que fortalece muito a pessoa. Então o chinês ele associa muitas vezes a forma com a função. Então, como ela tem uma forma da pessoa, é uma erva, uma substância extremamente boa para fortalecer a pessoa. Então, minha mãe sempre fala, quando você come sangue, é bom para sangue. Isso faz sentido ou não? A medicina chinesa usa muita associação nesse sentido. Então, por exemplo, substâncias que são mais leves, mais suaves, elas tendem a trabalhar com patologias, por exemplo, que estão na parte mais superficial do corpo, porque tudo que é mais leve flutua, fica no nível mais superficial. Então associa-se muito a essa ideia. Então, esse rancha é muito legal, né? Ele também tem função cabeça e corpo e... como é aqui? Os membros. Membros têm função diferente também? Normalmente o ginseng, ele é usado como um tônico, como um fortificante. E hoje a gente já tem diferentes locais de produção desse ginseng. E o ginseng selvagem, que é o mais famoso, é da província de Jilin. Ele chega a custar centenas de milhares de dólares. Nossa! Porque esse selvagem é aquele que não tem interferência nenhuma do homem. Ele é encontrado na natureza e tem, às vezes, centenas de anos. Então a raiz dele chega a ter mais de 1 metro de comprimento, essas terminações mais fininhas. E essas medicinas, tipo folhas, dá para comprar aqui? Hoje em dia a gente já tem uma disponibilidade um pouco maior. Quem é de São Paulo, na região da Liberdade, tem alguns locais onde você pode encontrar. Sim, eu já... tem uma loja na Liberdade, vende... Mas se você não conhece... É um pouco mais difícil de conhecer um pouco. E aí que tá, tem muitas lojas que não sejam especializadas na fitoterapia. Mas como a gente mencionou que a fitoterapia e a dietoterapia são muito comuns, às vezes eles são vendidos como alimento. Porque... como você mesmo percebeu, e você já deve ter vivenciado isso na sua família, muitas vezes aquilo que você usa como remédio é aquilo que você come no dia a dia. O que muda às vezes é a dosagem. Tipo o nabo. Minha mãe sempre fala que o nabo é o melhor remédio que existe. Exato. O nabo... Por que nabo? O próprio gengibre que você mencionou, a gente usa no dia a dia para comer. Sim. Mas dependendo da dosagem, o preparo, se é um gengibre seco... Ele não pode... Gengibre você não pode comer qualquer horário do dia, não é? É que tá, por ele ter essa natureza mais quente, morna, se você comer muito pro final do dia, à noite, pode aquecer demais o seu corpo, ou seja, aumenta o yang. Sim. E aí não entra no yin, ou seja, não entra naquele aspecto da noite. Então, entendi. Controlar um pouquinho por mais. isso, minha mãe, quando eu falo que eu tô comendo gengibre, minha mãe ficou desesperada. Você come gengibre à noite? Eu falo, mas por quê? Minha mãe tem uma frase em chinês que fala que é 晚上吃姜, tipo, à noite comer gengibre, 如吃砒霜.砒霜é aquele, eu não sei como falar, mas é uma coisa que pode morrer, você toma, é uma venenoso. É muito ruim. Não é benéfico. Nossa. Mas não significa que você comer gengibre vai morrer à noite. Não, é que não faz bem pro corpo. Mas então, muito obrigada, Regis, Hoje a gente, não sei se vocês têm alguma ideia sobre medicina chinesa e a gente vai fazer outro vídeo sobre
esse acupuntura para vocês conhecerem um pouco mais profundo sobre a acupuntura chinesa, né? Certo. Então, se você gosta desse vídeo, dá joinha. E se você gostar ali de aprender acupuntura, entra em Impremec, o site, vou deixar aqui na descrição, porque essa escola é os 3 maiores do Brasil, né? Exato. Então, muito legal. Muito obrigada, Xixi. Muito obrigado, Xixi. Muita gente já sabe o que é a acupuntura, mas a gente vai explicar a história, como é, e mostrar algumas coisas de agulha. Dizem que a acupuntura pode tirar rugas? É verdade.